Veja agora a lista dos 20 maiores sonegadores. A lista completa. A mineradora Vale do Rio Doce encabeça a lista dos 10 maiores devedores com uma dívida de 41,9 bilhões de reais, seguida por Parmalat, 24,9 bilhões de reais, Petrobras, 15,6 bilhões de reais, Ramazzoni Indústria de Papel, 9,7 bilhões de reais, Doagro, 6,6 bilhões de reais, VASP, 6,2 bilhões de reais, Bradesco, 4,9 bilhões de reais, Varig, 4,7 bilhões de reais, American Virginia Tabacos, fabricante dos cigarros San Marino, Seleta, Oscar, Indy West. Deve 4,1 bilhões de reais, e Condor Factoring, 4,1 bilhões de reais. A apresentação destes devedores tem um significado político importante porque revela a intenção do governo federal de efetivamente cobrar essa dívida de grandes sonegadores. O total ainda está longe de representar a real dimensão da sonegação de impostos no Brasil, calculada em 1,46 trilhão de reais, isto é, 10 vezes maior. Os setores que mais devem à União são bancos, mineradoras e de energia elétrica. Destes, 90% são grandes empresas. Mais que isso, 2/3 dos valores devidos à da União estão concentrados em 1% dos devedores. Os maiores devedores são a indústria, 236,5 bilhões de reais, o comércio, 163,5 bilhões, e o sistema financeiro, 89,3 bilhões de reais. Também devem à União empresas de mídia, 10,8 bilhões de reais, educação, 10,5 bilhões de reais, e extrativismo, 44,1 bilhões de reais. Os devedores deixam seus nomes serem inscritos na dívida ativa da União e só pagam quando obrigados por decisão judicial. Isso porque, atualmente, é cada vez mais comum que grandes empresas recorram ao chamado planejamento tributário. A partir dele, a empresa avalia se é mais vantajoso ficar devendo e, no futuro, aceitar alguma renegociação para a quitação de dívida ou pagar o valor devido corrigido. A vantagem é que a correção, por mais dolorosa que seja, não se compara ao valor que a empresa pagaria caso pegasse um empréstimo no sistema financeiro. A dívida ativa da União é composta por 1,014 trilhão de reais em dívida tributária, 313 bilhões de reais previdenciária e 94,2 bilhões não tributária. Os maiores devedores, 65% deles, estão concentrados em São Paulo, 339,9 bilhões de reais, e Rio de Janeiro, 158,7 bilhões de reais. A intenção do Ministério da Fazenda, segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, é criar um fundo lastreado em créditos da dívida e vender títulos no mercado. O Ministério acredita que até 150 bilhões de reais em dívidas podem ser recuperadas num prazo reduzido. A intenção do Ministério da Fazenda, segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, é criar um fundo lastreado em créditos da dívida e vender títulos no mercado.